Ok, minha gente, já de volta, lembrando que Super Gasbras tem oferta todos os dias, né? E hoje, segunda-feira, também tem oferta em Super Gasbras. Ainda continua aquela promoção, você comprou, você tem desconto. Ligue 2643-4497, 2643-4497, ou use o aplicativo Super Gasbras, ou o 0800 Super Gasbras. Vereadora Amanda está aqui todas as terças-feiras e quintas-feiras, a gente transmite a sessão da Câmara repete às 19 horas. A sessão é às 10 horas, eu estou aqui no programa, a gente passa a sessão da Câmara em pedaços, né? Durante o programa e à noite ela é transmitida. E agora a gente vai bater um papo com a vereadora Amanda, professora Amanda, e hoje eu quero falar sobre Teleprev também. Que, aliás, eu falo disso há tantos anos. Bom assunto, meu amigo. Muito bom estar aqui de novo para esse bate-papo. É sempre muito enriquecedor quando a gente senta aqui e pode conversar sobre as coisas da cidade. Essa história da Teleprev, isso não termina, né? Então, Hélio, a gente tem algumas questões bem pontuais em relação à Deixa eu Teleprev. completar a minha pergunta. É uma caixa preta? É uma caixa preta, é uma caixa de Pandora. A gente pode... Você não sabe o que vai achar ali, né? Então, assim, a gente tem uma reforma da Previdência que aconteceu em 2009 nacional, né? E ela vai vinculando determinadas regulamentações nos municípios à paridade do que foi feito lá em Brasília em relação ao sistema do INSS. E aí a gente está nessa discussão aqui no município, né? Uma discussão que já vinha caminhando. E para a gente poder discutir melhor sobre um instituto que a gente sabe, né, é noticiado, é falado, mas pouco documentado, certas questões para a gente ter acesso, a gente fez um requerimento, né, no pedido de informações na terça-feira passada, retrasada, na terça. E com a anuência também dos demais membros da comissão do servidor, então ela ganha o pedido de informação ele ganha uma robustez maior, né, porque não é uma única vereadora que entrou com requerimento, ela teve a parceria também dos outros vereadores da comissão, o vereador Rangel, o vereador Paulinho, assinaram junto com a gente, né? O requerimento inicial veio de minha autoria, mas a gente conversando com os membros da comissão, a gente entendeu por bem que é um assunto que afeta a todos ali, que está naquele tema, e a gente conseguiu fazer esse fortalecimento do pedido. Então a gente fez um rol de 10 informações que a gente precisa do Instituto, porque a gente precisa debater a reforma também municipal. O município precisa adequar as relações da Teleprev para ser muito claro e objetivo. Existem prerrogativas, existem condições da gente perder recursos se a gente não tiver algumas questões já organizadas na Teleprev. E o nosso instituto é um instituto deficitário, então ele tem todo um olhar diferente, tem todo um olhar específico. A gente, quando vai analisar outros municípios, né, que fizeram as suas regulamentações, esses municípios têm uma saúde financeira nas suas previdências muito melhor que a nossa. A gente tem, não em números de servidores, mas em valores pagos, quase que um valor equiparado de ativos e inativos. A gente está muito próximo de chegar perto dos ativos, o que é gasto com inativo. Então, a complementação da prefeitura é muito grande. Então, Hélio, uma coisa que eu vou falar, até olhando para a câmera, porque a gente precisa falar isso todo dia. Precisamos da realização do concurso público. Falar de Teleprev sem falar de concurso público é enxugar gelo. Se a gente não tem arrecadação de receita de novas pessoas ao Instituto, a gente não tem uma visão de saúde financeira do Instituto. E você hoje não sabe, quer dizer, aí a pergunta não seria bem para a vereadora, talvez para a professora, quantas pessoas estão pagando o Teleprev, descontando? Então, a gente tem um corpo de ativos hoje... É um corpo de ativos? Eu não sei se são 1.300 e alguma... Não, perdão, 2.300 e alguma coisa, ou próximo a 3.000 de ativos que fazem o desconto. Só que a gente tem muitos ativos que são de concursos recentes. Então, o desconto, ele é progressivo, ele vai aumentando a partir do momento que você aumenta na sua carreira e vai aumentando os seus recursos, porque ele tem base no seu piso. Então, a gente tem uma arrecadação de valores menores, de uma leva que está nova no município, em contrapartida pagando salários maiores, porque quem chega ao final da carreira chega com um valor melhor do que quem está entrando na carreira pública. Isso numa esfera geral, qualquer servidor.
apesar dos salários às vezes não serem compatíveis com a necessidade do trabalho que é feito, a gente ainda acha que tem uma certa desvalorização do servidor, mas a gente sabe que quem entra tem um valor muito menor do que quem está saindo para a aposentadoria. Então, não é em números, mas em quantidades financeiras de valores, a gente tem quase que uma equiparação do que se paga para servidor para o que se paga para aposentado. Mas estão recebendo. Estão recebendo, isso aí, só que isso cria uma sobrecarga para a prefeitura e deixa de cumprir uma condicionalidade da reforma da Previdência Federal, que nos afeta, podendo impactar, inclusive, em entrada de recursos supervenientes. Por exemplo, emendas parlamentares. Se a gente não tiver uma certidão específica, que é da Previdência, pode ser que a gente não consiga receber emendas parlamentares para aumentar a receita do município, né? Então, essa certidão, até recentemente, ela tem sido concedida aos institutos de previdência no Brasil inteiro. Isso não é uma coisa de Teresópolis, tá? Em muitos institutos, por medida liminar, porque o Tribunal Superior entende que não teve tempo ainda dos municípios se organizarem, mas nós estamos falando de um lapso temporal de 6 anos. Então, alguns tribunais no Brasil já estão começando a não dar mais em liminar para que as prefeituras se movam para fazer a ordem que tem da lei federal. Então, a gente está num território meio de insegurança. Pois é, depois que aconteceu essa história do INSS, esse dinheiro todo que desapareceu, desapareceu, foi tirado dos aposentados, né? Usurpado. Usurpado, roubado, né? E até agora não se sabe quem foi que roubou. E quando se chega nas caixas de previdência, no nosso caso, a Tereprev, o que eu sinto é que esse rolo é no país inteiro. Gerir fundo previdenciário é uma coisa muito difícil. Não é qualquer um que tenha a condição de fazer essa gestão de fundo. Então, eu acho que a gente precisa fortalecer também o sistema administrativo da Previdência também. Eu acho que é uma coisa que a gente precisa rever, repensar, atualizar. Não é que não esteja funcionando, mas se a gente puder fazer com que ele seja melhor, mais eficiente, eu acho que é um momento de se debater sobre isso também. Tá, mas a gente está falando da Previdência num todo. Né? Mas e a Tereprev? Depende também do INSS num todo? Na verdade, a gente, enquanto fundo próprio, a gente tem que ter um regramento de espelho, vamos dizer assim. Então, assim, como é que eu faço as regras na minha Previdência no meu município? Qual é a referência que eu tenho? As regras do INSS, que é o que ordena o Instituto de Previdência, como deve funcionar uma Previdência no país. Então, a gente vai ter como referência aquilo lá, e é uma referência obrigacional, porque é uma ordem federal que vai dizendo assim, no teu município tem que ter isso aqui igual ao nosso. Tem brechas para a gente fazer coisas muito pontuais que são característicos de cada município. Mas o grosso, a norma geral, a ordem geral, é regrada pelo que é regrado também pelo Instituto de Previdência Nacional, que é o INSS. Então, a gente acaba ficando vinculado às obrigações, às regras, né, ao que o INSS é definido como previdência, né, para quem é seletista no país. O servidor também precisa fazer esses encaixes de métricas, de ordens, né, da lei federal também nos seus municípios e nos estados também. Isso foi uma reforma, ela vem sendo feita desde 2009 em todos os entes federativos. Tá, é um tema muito técnico. É muito técnico. Muito técnico. Eu ia até falar eu ia perguntar, para que fique bem claro, né? Porque, veja bem, a gente está falando de dentro do tema, é difícil, tá? Dentro do tema, várias coisas. Mas aí, o que o concurso público teria com isso? É óbvio que precisa do concurso público, mas em que a importância do concurso público no fato da Tereprev? É a receita para a Tereprev, né? Receita. Quando você faz deixando concurso, isso bem claro. Quando você faz o concurso público, além de você dar uma independência no trabalho público, na entrega do trabalho público para o cidadão, o servidor público que entra, ele passa a arrecadar para a Previdência, ele passa a ter um desconto na sua folha, como qualquer pessoa que trabalha dentro do regime regular, para fazer a alimentação do fundo, né? Você vai colocando recurso lá, parcial do seu dinheiro, dentro da alíquota de 14%, que é a alíquota que a gente tem no município, 14% do seu salário vai para o fundo, e esse fundo ele vai, como o próprio nome diz, vai juntando, vai fazendo um fundo para fazer o pagamento dos servidores que já se dedicaram ao município, que tem aí a sua história marcada na prestação de serviço público para a gente, que a gente tem muita gratidão pelos aposentados da nossa cidade também. Eu vou até simplificar um pouquinho esse bate-papo. Eu tenho uma resposta para mim, né?
Mas você é funcionária pública, professora há muito tempo e política, que eu acompanho a tua vida desde muito tempo, desde sempre. Por que não é o Vinícius, mas foi Vinícius e todos que passaram, sei lá, nos últimos talvez 30 anos? Por que não aconteceu esse concurso? Os concursos eles vêm acontecendo de forma muito picada. A gente tem uma outra lei, o Brasil é um país muito complexo, né, na parte legal. Então, a gente vai criando instrumentos de legislação que às vezes não se comunicam. Então, na época do presidente Michel Temer, vamos trazer assim para esses cenários, foi votada lá a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é um padrão europeu que tentou se aplicar no Brasil. Então, traz para o Brasil um padrão europeu que diz o seguinte: você tem um limite de gasto com pessoas dentro da gestão pública. O resto do que você arrecada, você tem que investir. Ou vai construir prédio escolar, ou vai construir centro de convenções, ou vai construir qualquer coisa. Mas com o pessoal, você só pode gastar até 60%. Sendo que dos 60%, 6% é direcionado para a Câmara Municipal. Então, para a gestão autônoma do município, ele só pode gastar até 54% da Lei de Responsabilidade Fiscal. E aí você vê, às vezes, uma prefeitura que cresce, que quer crescer, que quer dar mais qualidade no serviço público, que quer entregar mais coisas e não consegue porque ela tem esse limite de pessoal para entregar. E aí a gente vai conflitar também nas questões salariais, porque os salários também não podem ser tão fora do mercado. E aí você não consegue dar um melhor salário porque você também tem um limite da Lei de Responsabilidade Fiscal. E isso é uma discussão que eu já levei, inclusive, até para Brasília. Né? Eu vou tentar ter uma agenda com a senadora agora também para voltar a falar sobre isso. A gente teve alguns pequenos encontros, informações que eu participei. A gente tem o Fundeb. O Fundeb é uma receita específica da educação, que é a maior malha de servidores públicos no Brasil. A educação pública, em qualquer município, é a maior quantidade de pessoas que tem trabalhando para o serviço público são os professores, ou os profissionais de educação. É uma leva muito grande. E a gente tem um recurso federal que compõe 20% do que você tem gastado, de toda a arrecadação do município. Outro termo bem técnico. Se a gente conseguisse, em Brasília, fazer uma exclusão do valor gasto no fundo com o pessoal da LRF, separasse da Lei de Responsabilidade Fiscal dos municípios, os municípios teriam fôlego fiscal para fazer mais concursos e melhorar as outras pastas. Né? Saúde, assistência, mobilidade urbana, administração, todas as outras pastas, cultura, turismo, enfim. Então, é uma discussão que já foi iniciada em Brasília, está parada no Congresso, mas que precisa ser retomada, porque nenhum município consegue ter eficiência na sua gestão com o volume de professores e profissionais de educação que tem hoje e que é necessário ter em comparação aos demais serviços que têm que ser prestados. Se a gente parar para pensar, 50%, de acordo com a Constituição e mais a alteração que a gente tem na lei orgânica do município, 50% do que o município arrecada hoje tem que ser gasto com educação, saúde e assistência. Obrigatoriamente. Não pode gastar com nenhum outro serviço. Os outros 50% você tem que dividir em todas as outras áreas, para pessoal e para investimento. Então, assim, é difícil gerenciar quando você tem condicionalidade. Você só pode fazer isso com esse valor. Você só pode, você não pode. Eu não posso pegar, por exemplo, a educação recebeu mais recursos do que esperava. Esperava receber 253 milhões, recebeu 280 milhões. Você tem uma gordurinha ali, certo? Eu vou pegar essa gordurinha então e vou botar lá na assistência, porque eu preciso atender mais. Não pode. Então, a gente tem uma série de regras que vai atrapalhando até essa questão de você promover um concurso público e fazer uma melhor arrecadação para o fundo. Então, é um tema extremamente técnico, extremamente difícil, não é simples de lidar, não é simples de resolver, não é num bate-papo de 1 mês, 2 meses que se resolve. Então, a gente fez esse pedido justamente para a gente trazer informações da Teleprev e entender como é que estão as leis do país, entender como é que estão as leis do Estado, entender como é que estão as leis municipais e tentar fazer algo que dê o menor prejuízo possível para o servidor, porque ninguém vai passar ileso nessa reforma. E cada vez mais os candidatos, eles vão fazendo promessas para cargos e potes, né? Porque como não tem concurso público, e não é o caso só de Teresópolis, os municípios em todos eles estão com esse problema, e aí é obrigado a botar o cargo, tem que botar o cargo comissionado e também tem que usar o pote. E as pessoas perguntam, por que não tem o concurso? E é bom para eles utilizarem os cargos comissionados? É óbvio que dá voto.
Não é só dar voto, né? O cargo comissionado, ele não tem a autonomia que o servidor tem, né? O servidor, se ele receber uma ordem que é contra o que ele tem que fazer, ele vai falar não. Sim. E está tudo certo, porque faz parte da função dele. O cargo comissionado, né? ele é submetido a fazer a quem colocou ele lá dentro. Então, assim, a discussão toda que tem sempre em relação ao serviço público é a autonomia, principalmente que a pessoa que é servidor tem como garantia de enfrentar determinados equívocos do sistema, que às vezes acontece até de boa fé. Às vezes a ordem vem como uma questão de querer resolver, mas legalmente não é viável. Então, o servidor tem a condição de falar, olha só, não é viável, por conta disso, 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 não podemos fazer. Essa é a segurança que um servidor tem, diferente de um cargo comissionado, que você entra a hora que tiver na hora que for contratado, na hora que a pessoa quiser contratar, e se é na hora que a pessoa também quiser contratar. É difícil, a relação humana é complexa. Eu estou tão cansado com isso. Eu, às vezes, até conversei com a Gabi há dias atrás, pedindo para diminuir um pouquinho meu trabalho, que eu estou muito cansado mentalmente. Eu fico vendo na televisão, o sistema está de tal modo truncado, né? No país inteiro, né? Que você não consegue fazer o concurso público e fica os cargos comissionados. Desculpa o termo, Hélio, é quase que um cachorro correndo atrás do rabo. Exatamente. E aí, mais ou menos isso que a gente tem enfrentado nas questões normativas do país. E é uma solução quase que insolúvel. Não vai conseguir, só se mudar o Congresso, talvez. Tem aí umas questões que a gente precisa provocar. Então, é o que eu falei. Eu agora vou estar quinta-feira em Brasília. Eu tenho uma agenda da COP30, a gente vai estar discutindo sobre o clima lá. É uma prévia da COP30 que vai acontecer em Belém. Então, tem um grupo de estudiosos que vão estar lá, a gente vai estar participando desse debate lá em Brasília. É um bate-volta, vou estar lá. É justamente nesse período que eu vou estar lá fazendo esse bate-volta sobre essas questões da COP30 que eu quero ver se eu consigo uma agenda no Senado para conversar sobre essa questão que a gente precisa voltar a discutir no país. A gente precisa dar formas de trabalho aos prefeitos para que as prefeituras andem. Senão a gente vai continuar engessado nessas questões. Então, todo mundo precisa fazer um pouco para que aqui na ponta, né, porque as regras vêm de lá, mas elas são feitas aqui, na ponta, no município. Então, quem está lá tem que entender que aqui precisa de ajuda. Maria Felício, a tua pergunta aqui, realmente, hoje e amanhã o governo começa a pagar o dinheiro do roubo do INSS, né? Você falou, ninguém está informando. A informação é verdadeira, sim. Não sei quantos, quem vai receber e qual o valor, mas pelo menos está dizendo que hoje e amanhã o governo começa a pagar. Isso é um imbróglio também. Isso aí é um negócio. Nós nunca vamos descobrir isso. Com certeza a gente nunca vai saber a verdade sobre a roubalheira do INSS. Não vai se descobrir. É algo lamentável que a gente vê, que sempre parte das questões relacionadas. São as pessoas. Eu sou muito defensora dos institutos. Assim, o Supremo Tribunal Federal é ruim, o Congresso é ruim. Não, eles são aparelhos necessários para a gente viver na nossa democracia. O que é ruim é quem está lá dentro, às vezes, né? Quem está operando. Então, a gente tem que começar a observar essas questões. E isso vai desencadeando em todos os instrumentos de poder, né? É o governador que é ruim, é o prefeito que é ruim, é a Câmara que é ruim, é a Assembleia Legislativa que é ruim. Mas e o nosso papel enquanto eleitor também, né? A gente pesquisou para votar, a gente votou consciente. Então, é todo um debate muito filosófico, muito antropológico que a gente tem que voltar a fazer nas escolas, nas universidades, né? Nas faculdades, enfim. Bom, você está para sair para ir a Brasília, né? Sim, vou a Brasília nessa quinta para fazer esse debate da COP30, mas também vou estar no Rio de Janeiro, de terça a sexta, com o MEC, a convite do MEC, para a gente debater o próximo decênio, os próximos 10 anos da educação. O Plano Nacional de Educação está sendo debatido em todos os estados do país e a gente foi convidado para estar junto do MEC lá na Escola de Surdos, ali em Laranjeiras. Laranjeiras. Que a gente vai... escola antiga, já fui lá. A gente vai estar lá abrindo debate para falar, dentro do Sudeste, né, o que a gente pensa de educação para os próximos 10 anos. Vai ser bem legal também. Isso é importante, né? Quer dizer, extremamente importante. Vereadora Amanda, muito obrigado pela tua participação. Esse bate-papo é sempre importantíssimo. Tá? E até a semana que vem, se você estiver por aí. Eu só preciso que você me dê só 2 minutinhos para a gente só... 3, 4, 5, meia hora. Ótimo. Não, aí acabou o programa. Porque assim, a gente precisa falar, Hélio, de uma coisa muito séria. A gente falou aqui
de coisas muito complexas, muito contextualizadas, mas o mais importante que eu venho hoje aqui falar é sobre... A gente está terminando maio é um mês simbólico do Maio Laranja, Sim. que é o mês de combate à exploração e combate aos crimes de sexualidade, de abusos sexuais para crianças. Então, assim, eu acho que todo lugar que eu tiver, eu tenho a obrigação de falar sobre isso. A gente teve no Bem Me Quer. Bem Me Quer é um instituto, é um programa, né? Preciso trazê-los aqui. Que o município tem de referência no país inteiro sobre o combate, a proteção, o acolhimento, né? Como tratar essas crianças que são vítimas. E estando lá, nós tivemos uma informação boa e péssima. Porque eu não posso nem dizer que é ruim. Boa é porque eles são extremamente qualificados, extremamente capacitados, né? Entregam um serviço de excelência para o nosso município, e péssima pelos nossos números. Porque eles têm um atendimento enorme e nos últimos 6 meses, presta bem atenção nisso, Hélio, nos últimos 6 meses nós tivemos 210 crianças estupradas. Se nós tivéssemos o relato de uma criança estuprada, já seria assombroso. 210 é inadmissível. Conversei com o delegado dias atrás. Então, assim, a gente está aqui hoje na entrevista e pode estar tendo uma criança sendo estuprada nesse exato momento. Então, é um assunto sério, é um assunto que tem que ser falado, é um assunto que tem que ser combatido com veemência. Então, a gente está fazendo um rol aí de projetos de leis para enrijecer certos comportamentos no município, para fortalecer. Um muito importante que eu acho que é necessário de destacar. A gente está pedindo ao prefeito que amplie o rol dos beneficiários do aluguel social para os tutores que vão estar com a responsabilidade das crianças que foram vítimas de violência. Sim. Porque muitas vezes essas crianças não têm para onde ir. Né? A família, que geralmente acontece dentro do núcleo familiar, não tem condições de ficar com aquela criança, você precisa tirar daquele ambiente do abuso e você precisa destinar um ente da família que muitas vezes não tem condições de estar agregando uma criança, porque a casa não comporta, o espaço não comporta. E para, de repente, acolher melhor, a gente está pedindo para que a prefeitura amplie, não só para mulheres vítimas de violência, mas para também crianças vítimas de estupro, de violência sexual devidamente comprovado, esse benefício do aluguel social para que essa criança possa ter pelo menos um ambiente mais saudável para tentar recuperar a sua sanidade mental. Pois é, isso aí são um trabalho a médio prazo, não é um longo prazo, a médio prazo. Você tem que entrar na comunidade num todo. Eu, quando digo comunidade, é local, nas igrejas, igreja católica, igreja evangélica, tem que trazer a comunidade toda. Não é nem para debater, porque isso está mais do que debatido. Tá? É para chegar e entrar e a pessoa saber como se defender. Sim, e assim... eu tenho um caso, eu vou ao meu pastor. Eu tenho um caso, eu vou no padre. Eu tenho um caso, eu vou na professora. Sim, e assim, Hélio, quando a gente vê esses números, é realmente... Assim, eu sou mãe, né? Ser pai, ser avô, tem gente que quando não é mãe, não escolheu não ser mãe ou não pode ser mãe, mas tem um sobrinho, não é possível que isso passe por nós de forma naturalizada. Né? É um movimento que toda a sociedade tem que se envolver, tem que estar atento, tem que falar, tem que denunciar. Não se pode saber que um filho foi vítima de uma tentativa de estupro e tentar se calar porque eu estou no ambiente. Não, então vai correr atrás de um aluguel social, sai daquele ambiente. Foi um vizinho? Sai do ambiente que você está, vai procurar um aluguel social e muda daquela comunidade. A criança tem que ser prioridade nessa cidade. Você topa encontrar com uma pessoa comigo? Agora! Agora eu não sei agora eu não vou poder, mas é uma ideia que está me ocorrendo aqui, eu vou... Porque eu sei desses números, eu sei o quanto está sendo grave isso para Teresópolis, mas, de repente, a gente consegue fazer um trabalho. Para defender nossas crianças, eu estou à disposição 24 horas por dia. Eu conheço um caso terrível, terrível, terrível. O garoto tem 11 anos. É muito bravo, muito difícil. Obrigado, Amanda. Nada, meu querido. Então, obrigado também por ter falado também sobre esse tema que é tão sensível, tão importante. E a gente vai estar em todos os lugares falando sobre isso, continuar defendendo essa questão, buscando legislação e recurso, porque também não adianta a gente falar de lei sem recurso. Então, é uma prioridade nossa também estudar o orçamento no final do ano para destinar mais recursos para assistir nossas crianças. A gente volta a esse assunto, lógico, eu já falei disso várias vezes, a gente vai voltar a esse assunto, porque isso é uma coisa que tem que mexer seriamente em Teresópolis. Conversei com o delegado dias atrás, ele me falou. 11h43, a gente volta já.